você. Tudo bem? Sou o pastor Genivaldo, do Palavra de Vida, gerando vidas para abençoar as nossas vidas. E é uma alegria muito grande receber o canal. Amém? Seja muito bem-vindo, no nome de Jesus. Amém? E eu gostaria muito de te fazer o convite. Amém? Gostaria de estar te convidando que você se inscrevesse aí no canal, no nome de Jesus, tocasse no likezinho com essa mãozinha aí, né, dando ok, amém? E tocasse também no sininho e marcasse todas, amém? Seguindo esse protocolo, você vai estar nos ajudando e contribuindo para que essa palavra poderosa do Senhor alcance muito mais pessoas. Amados, e nós juntos, a gente podemos ir muito mais longe e anunciar o Evangelho de Cristo, amém? Porque foi com esse propósito que Jesus veio a esse mundo, para salvar o pecador do pecado, amém? Por isso, em nome de Jesus, seja um parceiro e juntos vamos caminhar no propósito, amém? De estar divulgando e levando o reino de Deus a todas as pessoas, amém? Se você puder também, esteja orando, esteja jejuando pelo canal, amém? Para que Deus possa usar de forma poderosa e tocar os corações e as mentes desse mundo afora, amém? Glórias a Deus. Quero lembrar você também do nosso e-mail. Às vezes você quer conversar conosco, é só você adicionar lá, palavra de vida, gerando vidas, @gmail.com. Tudo bem? Se você quiser uma conversa mais próxima, né, algo diferente, né, uma coisa mais particular, é só você deixar o número do seu WhatsApp e nós estaremos fazendo contato. No nome de Jesus, e assim poderemos interagir e conversar melhor. Tudo bem? Deus abençoe, seja muito bem-vindo. Ore ao Senhor, se entregue de todo o seu coração a essa mensagem que Deus vai falar contigo poderosamente. Amém? Glórias a Deus. Amados, a palavra hoje está na carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo de número 3. Amém? Nós vamos ler o texto e o contexto. Tudo bem? Vamos então ler a partir do versículo 20, que diz assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém? Glória a Deus. Amém, amado? Então aí nós vimos que palavra poderosa que o nosso Deus está ministrando nas nossas vidas. Amém? E aqui, dirigido pelo Espírito Santo, nós vamos, pela misericórdia e o amor de Deus, vamos explanar esta palavra e ver a revelação que o nosso Deus tem para nós através dela. Amém? Veja bem, você já parou para meditar esse texto bíblico? Amém? Sim ou não? Não sei o que você tem pedido a Deus ou o que Ele lhe prometeu, mas o Senhor o ama e tem poder para fazer muito mais do que você tem pedido ou pensado. Amém? Veja bem, como base nessa afirmativa de Paulo, Efésios 3, no versículo 20 e 21, nós iremos analisar que Deus faz sempre além do que nós pedimos ou pensamos. Amém? E se você analisar direitinho, você vai ver que tem muita coisa na sua vida que Deus já fez muito mais do que você pensava ou imaginava. Amém? Veja bem, o que é o pensamento? Pensamento é um processo mental que permite ao ser humano refletir sobre si mesmo, o outro e o mundo também que vive. Então, seu pensamento, né, é um processo mental que permite o ser humano refletir sobre si mesmo, sobre o outro e sobre o mundo que ele vive. Amém? Amados, isso vem em analisar dados, conceber ideias e conceitos, inferir e decidir, deduzir, estabelecer prioridades e metas e também projetar planos para o futuro. Amém? Nós devemos ter essa visão, devemos ser cristãos visionários, cristãos de fé. Amém? Porque aquele cristão que anda na visão de Deus, que vê com os olhos de Deus, que acredita naquilo que Deus promete e que verdadeiramente quer viver as promessas do Senhor, ele é um cristão visionário. Amém? Porque Deus faz além do que nós pedimos
Por que Deus faz além do que nós pedimos? Por que é que Ele age assim? Ele age assim, sabe por quê? Por vários motivos. Vamos ver aqui, ó. Entre eles, primeiro, porque não sabemos pedir como convém. Amém? O Espírito, Ele nos ajuda nas nossas fraquezas também. Porque nós não sabemos pedir. Amém? Se você abrir sua Bíblia aí, em Romanos, capítulo de número 8, se você puder, faça isso aí. Amém? Romanos, capítulo de número 8, olha o que é que o versículo 26 diz. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Viu aí? Não é prudente, amado, tomar decisões com base apenas em achismos, principalmente aquelas que dizem respeito às questões importantes, como escolha da profissão, a escolha de uma pessoa para viver ao nosso lado pela vida toda. Amém? A um sócio para uma empresa, ou um local para onde mudarmos. A gente vê muita gente decepcionada hoje, muita gente triste, muita gente desfalecida porque fizeram o quê? Decisões erradas. Porque tomaram atitudes no achismo. Não, amado. A palavra de Deus, ela nos orienta a confiar no Senhor de todo o nosso coração. Se você puder abrir sua Bíblia aí, faça isso. Por isso que é muito importante, amado, a gente estar fundamentado na palavra de Deus. Para quê? Para que a gente não seja enganado. Olha o que diz aí em Provérbios, capítulo de número 3, no versículo 5 ao 8. Olha, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Amém? Parou? Vamos voltando, né? E ele diz aqui no versículo 6. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não sejais sábios aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo, refrigério para os teus ossos. Está vendo? Que coisa tremenda. Então, amado, o Senhor nos chama a colocar nossa confiança totalmente nele, a buscar a direção somente de Deus, a estar somente fazendo a vontade de Deus. E como que nós podemos, pastor Genivaldo, fazer isso? Sabe o quê? Através do nosso estudo, através da nossa busca, através da nossa leitura bíblica, através da oração, através do jejum, porque tudo isso vai nos levar a um quebrantamento espiritual, a um entendimento, a uma aproximação maior de Deus. Amém? E isso só é possível, amado, quando nós estamos decididos a mudar, decididos a depender somente de Deus. Amém? Por isso que nós devemos fazer isso e fazer isso com toda a sabedoria. Amém? E a sabedoria vem da onde? Vem do alto, vem de Deus. Amém? Porque nós pedimos mal. Muitas vezes, amado, nós pedimos e não recebemos. Por quê? Porque nós pedimos mal. Nós gastamos em nossos próprios deleites. Vejam o que é que Tiago nos ensina aqui. Se você puder, abra a sua Bíblia aí na carta de Tiago, capítulo de número 4. Amém? Se você puder, olha o versículo 3, o que é que diz aí. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjares em vossos prazeres. Muitas vezes é isso, amado. Deus conhece o nosso coração. Olha, quando a gente vai fazer as coisas, Deus já sabia. Quando a gente pensa em fazer, Deus já sabia. Por isso, amados, nós precisamos ter muita cautela, nós precisamos ter muito cuidado com as coisas que nós fazemos, com as coisas que nós decidimos, com aquilo que nós buscamos, amém? A maioria dos pedidos que nós fazemos a Deus, a gente baseia-se nas necessidades e nos nossos desejos da nossa natureza, do nosso ser humano, da nossa vida carnal, da nossa vida humana, olha, Deus, ele não tem compromisso com esse mundo. Deus, o compromisso dele é muito maior do que esse mundo. Deus, ele pensa na nossa vida na eternidade. Amém? De uma vida que nunca mais se acabará, que é a vida espiritual.
Amém? Por isso é comum não recebermos o que nós pedimos ou o Senhor fazer algo diferente. Muitas vezes, amado, Deus não permite até nos dar um livramento. Às vezes a Bíblia diz que há caminhos que para o homem parece reais, parece bom, parece maravilhoso, mas o seu final é caminho de morte. Tem muita gente que é assim, amado, tem muita gente que vive pedindo uma vida financeira, né, regada, abençoada para Deus, mas na hora que esse dinheiro chega nas suas mãos, na hora que essa prosperidade chega, ele faz loucura e coloca a vida dele em risco, que é a vida daqueles que ele ama. Então, por isso que nós devemos ter muito cuidado, nós devemos buscar sabedoria verdadeiramente em Deus, amém? Porque muitas vezes nós duvidamos, né? O Senhor faz além do que nós pedimos ou pensamos, para jogar por terra a nossa incredulidade e mostrar que tudo é possível ao que crê. Amém? Ele falou isso para quê? Falou isso para aquele comandante que foi buscar socorro para sua filha Jairo, né? Mas o Senhor diz, tudo é possível ao que crê. Ele chegou para Jairo e falou, se tu creres, verás a glória de Deus. Por isso, meu querido, nós precisamos acreditar de todo o nosso coração, sem nunca duvidar, sem nunca desvanecer. Amém? Antes de nós pedirmos algo em oração, nós temos que crer que vamos receber. Amém? Se você puder abrir sua Bíblia aí no Evangelho de Mateus, amém? Deus vai falar contigo aí no capítulo 21. Amém? Olha o que é que Deus fala aí. Capítulo 21, vamos ao versículo 22 para ver. Tudo quanto pedirmos em oração, crendo, receberemos. Recebereis, está vendo? Então, tudo que nós pedimos, se nós cremos verdadeiramente, nós iremos receber. Mas a gente tem que o quê? Nós temos que buscar uma direção de Deus em oração, em jejum, para decidirmos até o nosso pedido, amado. Para a gente não ser crianças infantis, né, imaturos nos nossos pedidos. Amém? Não podemos ter tudo o que nós desejamos, mas podemos, pela fé, ter tudo o que nós necessitamos. Amém? Amados, porque evidenciamos nossas limitações, nossa mediocridade e o nosso desconhecimento acerca de Deus e do seu poder. Amados, os pensamentos e os caminhos de Deus são maiores e melhores do que os nossos. Amém? Se você ler aí, Isaías falou isso com muita autoridade, Isaías 55, no versículo 9, olha o que ele diz, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Olha que coisa tremenda. Você vê a grandeza do nosso Deus, amado. O quanto nosso Deus é tremendo, é maravilhoso. Amém? Nosso Deus, ele enxerga muito mais longe do que nós. Ele sabe muito mais do que nós. Quando nós pedimos uma coisa, ele já sabe o resultado que aquilo vai trazer à nossa vida. Paulo, em seu cântico de louvor, ele enaltece a sabedoria de Deus. Se você abrir a sua Bíblia aí, em Romanos, de número capítulo 11, se você achou aí, vá no versículo 33 ao 35, você vai ver que coisa linda. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Aleluia, que coisa linda, né? Amém? Olha o versículo 35. Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Amém? Então, amados, a gente vê que esse apóstolo Paulo, ele tinha uma intimidade muito forte, muito profunda com Deus. Mas por que isso acontecia? Pela sua entrega, pela sua renúncia, pela sua dependência, pela sua fé, pela sua busca de Deus constantemente. Amém? Os fariseus, eles erraram por não conhecerem as Escrituras. Se lá em Mateus 22, versículo 29, Jesus desperta eles. Errais por não conhecer as Escrituras e nem dela o poder de Deus.
Por isso que muitas pessoas estão errando, amado, porque não conhecem as Escrituras, não conhecem o poder de Deus na sua palavra. Amém? Do que? Por que Deus faz além do que nós pensamos? Antes de comentarmos este tópico, vamos fazer algumas considerações sobre a nossa mente e a nossa memória. Amém? A nossa mente, os pensamentos, eles permitem ao ser humano refletir sobre si mesmo, o outro e ao mundo em que vive. Nós precisamos fazer uma reflexão. Amém? Nós precisamos parar pelo momento e fazermos uma busca mais profunda, né? Uma entrega maior a Deus. O modo como nós pensamos é o resultado do que nós aprendemos das crenças e dos valores internalizados em nós pelas agências sociais, né? Aqueles ensinamentos ultrapassados que nós muitas vezes aprendemos na família, aprendemos na escola, e a mídia que nos impregna isso. E do conhecimento adquirido por meio de quê? Das experiências que muitas vezes vivemos no nosso dia a dia. O pensamento ele pode ser a expressão mais palpável do ser humano. Tudo começa a partir do processo mental. Então, a nossa mente, por isso que o Senhor nos adverte aqui, nos orienta em Romanos 12, no versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha o versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí, querido, você vê a importância da nossa mente, dos nossos pensamentos. Por isso que nós devemos estar verdadeiramente ligados no Deus. Amém? A nossa mente, ela é limitada. Ninguém, a não ser o próprio Deus, tem o domínio total do conhecimento. Se você ler o Salmo 139, você vai ver a profundidade e a riqueza do conhecimento que Deus tem a respeito da sua criação, do ser humano. Nem mesmo o ser humano, considerado a coroa da criação, tem toda a informação e todo o discernimento necessário a respeito do que é realmente bom para si e do que é a solução real para determinadas situações ou questões das suas vidas. Por isso, em certos casos, nós podemos estar falando com Deus o que não representa aquilo de que necessitamos ou que o Senhor realmente deseja para nós. Amém? Os nossos pensamentos, amados, eles estão sujeitos a erros. Apesar da nossa mente ser uma obra maravilhosa do Criador para nos proporcionar o autoconhecimento e o conhecimento de nossos semelhantes e do mundo em que nós habitamos, para reconhecê-lo e lidarmos com questões complexas. Desde que o homem pecou no Éden, nosso processo mental ficou comprometido pela operação do erro, devido à inclinação da nossa carne para o mal. Amém?